Diferentemente daquele jogo contra o Vitória, o Flamengo hoje ele controla. Sim. Ele controla o Atlético Goianiense. Se o Flamengo tem condição de fazer um jogo brilhante, vai ser muito mais legal, tem. Se for só esse jogo e o próximo, é humanamente impossível você tentar disputar 3 competições, fases decisivas, com basicamente os mesmos jogadores em campo na maior parte do tempo. Eu acho que talvez o papo não seja poupar, o papo é necessidade. Mas o Flamengo tem um problema que os outros não têm. Qual? A volta da Libertadores é em cima da montanha contra o Bolívar. Isso e muito mais agora. Só para a gente contextualizar, na entrevista coletiva, o Tite diz que o De La Cruz não ficou sequer no banco hoje porque não teria condição de estar no mata-mata, caso tivesse sido escalado um minuto que fosse para essa partida, e banca que o Matheus Cunha será o jogador titular no gol na Copa do Brasil. Sobre o De La Cruz, o Tite traz um dado muito interessante na entrevista. Ele fala assim, o De La Cruz já fez neste ano, a gente está em julho, Mais jogos que nós. quase o mesmo número de jogos que ele fez na temporada inteira passada pelo River Plate. E eu fui ver os números, né? Então, na última temporada, o De La Cruz fez 38 jogos pelo River Plate. Nossa. O De La Cruz tem, pelo Flamengo, 27 jogos. Hoje é dia 28 de julho. E contando. E o corpo do jogador, e isso tem seleção, Copa E um América. turno eliminatórias. todo para jogar. Então, o Flamengo tem mais uns 40 jogos no ano. E rodada a rodada em que Flamengo, Botafogo e Palmeiras fatalmente vão ficar olhando para o que está E acontecendo sendo que além dos mata-matas, nos jogos dos outros. 2 dos próximos 3 jogos do Flamengo são contra o Botafogo e Palmeiras. Sim. Exato. Além dos mata-matas que já terá A sequência de Brasileiro, Flamengo, digo. Botafogo e Palmeiras por todas as competições é de um nível tão brutal que não dá para dizer quem está numa situação mais difícil. A situação é Mesmo igual, porque quase. existem jogos entre eles. Sim. Né? O Palmeiras tem 2 clássicos nacionais, um na Libertadores e um na Copa do Brasil. E os dois, Flamengo e Palmeiras, pegam São Paulo na sequência Isso. também. Aí, Além de aí, se enfrentarem. adversários Botafogo comuns não. pelo Campeonato Brasileiro, entre os jogos, o Flamengo tem clássico nacional por uma Copa, altitude na outra Copa. Sim. Ah, mas o Flamengo já foi lá, já aprendeu, já sabe E eu como não se sei até que preparar. ponto, e tal. André, Com Talvez possibilidade de tem primeiro jogo aqui, pode impor um placar pode que seja muito voltar para a La Paz. Isso. É porque pode pegar os Strongest. Penharol, Exato. Pegar o Strong. Não, e é Delícia. curioso, não é, isso não acontece de uma forma consciente. E a gente não vai sentar aqui para dizer que o jogador tira o pé. Mas quando você vê que o papo internamente é sobre condição física, talvez a gente consiga entender, às vezes, o primeiro tempo do Flamengo contra o Atlético Goianiense depois do gol. Sim. Ou o comportamento no segundo tempo, que parece que acelera, faz um gol e depois... É inviável. A gente está falando em São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Bragantino e Corinthians pelo Brasileiro. Isso sem contar Palmeiras, Bolívar e Bolívar lá. Sabe? Então, não tem como virar e falar, mas está faltando um pouco mais do Flamengo, porque a gente às vezes olha e fica pensando, Vai o cobrar? Flamengo poderia ter acelerado e ter feito 3 no primeiro tempo. O Gerson, esse jogo Será que não, dava? mas antes Será desse que jogo ele também estava cansado. A cabeça, o músculo, você também não fez o primeiro, o segundo, porque o Flamengo ele controla. Diferentemente do jogo contra o Vitória, que até dá para comparar com a abordagem do Corinthians, o Flamengo ganha do Vitória e não necessariamente a avaliação é positiva. O Corinthians não vence, não necessariamente a avaliação é negativa. Diferentemente daquele jogo contra o Vitória, o Flamengo hoje ele controla. Sim. Ele controla o Atlético Goianiense. Ele vira e fala, quem vai ditar aqui a brincadeira sou eu. Tem um finalzinho ali de primeiro tempo, mas tem uma atuação muito boa do Léo Ortiz. Eu ia Muito chegar boa. nesse ponto. Então daqui a pouco você pega esse assunto que eu acho que está quicando a situação do Léo Ortiz. Isso. E o Flamengo que controlou. E talvez a gente vai ver muito esse Flamengo sim no Brasileiro. Assumiu a liderança, um jogo a menos. Mas pode mais. É aquela coisa que a gente queria ver aquele A Flamengo girando, expectativa né? em cima do Flamengo é Dando muito show, grande pelo elenco. nessas Dando show condições. nas 3, É porque isso vai ser cobrado sempre, sendo né? 2 mata-matas, assim. Palmeiras tem mata-mata de Copa do Brasil, Sim. que é gigante. E ontem Sim. o Abel arriscou com um time Totalmente diferente e perdeu para um time na zona do rebaixamento em casa, o que não é normal. Você não tem o que fazer. Você não tem um caminho para a gente ficar cobrando. A gente sempre vai buscar uma exceção, mas a regra é o futebol brasileiro impõe isso. Sim. Então, assim, o jogo brilhante, se o Flamengo tem condição de fazer um jogo brilhante, vai ser muito mais legal, tem. Se for só esse jogo e o próximo daqui a uma semana, Exato, eu acho que você sim. vai falar, vai ser o poxa, caso. vai estar num ritmo. Agora, o jogador que está hoje também, ele também está pensando, até porque o Flamengo foi com com vários seus, quase todo time que pode jogar, ele vai, o cara não é que tira o pé, você vai com a cabeça pensando naquilo que vem pela frente também. Você não se entrega, fala assim, dane-se o dia de amanhã, eu vou só resolver hoje. Até porque você faz uma leitura do seu adversário, sabe que
com alguns cuidados, o tempo vai passar, com seriedade você vai ganhar dele. Assim, da natureza desse confronto. É isso. E nessa rodada, não adianta esperar mais do que isso. entre os 3 candidatos não teóricos, práticos até agora, o Flamengo era o que jogava depois de todo mundo. Palmeiras e Botafogo perderam no sábado. Sim. Tecnicamente. Então não havia como não ganhar hoje. É um jogo de vários pontos, além de 3, né? Sim. E aí, coincidentemente ou não, os pendurados Luiz Araújo e Pedro tomaram cartão hoje. E aí, certo, vão descansar. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Eles já se preservaram fora. E no final de semana contra o São Paulo no Morumbi. Então também não sei se é um jogo tão tranquilo, mas agora Copas. Escolhas vão ter que ser feitas. O Pedro tocou num ponto, eu segurei, porque eu me preocupei em olhar o último jogo em que o Flamengo não tinha tomado gols. Foi no Fla-Flu, 1-0 Flamengo contra o Fluminense. A dupla de zaga era Davi Luiz e Fabrício Bruno, e o Léo Ortiz era o primeiro volante. Então, eu acho que esse é o ponto que o Pedro ia entrar no assunto, e é realmente um assunto de debate, porque o Léo Ortiz, seja como volante, seja como zagueiro, ele tem entrado muito bem nesse time. E a gente fica em dúvida hoje se o Tite poupou toda a sua linha de defesa ou se ele já entende que existe uma força ali. Não acho que seja. Eu acho que talvez o papo não seja poupar, o papo é necessidade. O papo vai ter necessidade. E você tem o Léo Ortiz. Talvez o que você vai ouvir é no próximo jogo, mas por que ele não fica? A atuação dele, ele é melhor que fulano, ele é melhor que Beltrano. Eu acho que tudo agora vai passar para o... Não acho que o Tite poupou ninguém hoje. Se não jogou é porque... Não tinha condição, o André fala, o que aconteceu Também na rodada, você entra em campo hoje, você não podia se dar ao luxo de não vencer hoje, por o que você quer na competição. E não tem muito para mim essa questão do poupar. A gente não olha para debater futebol lá fora, que na quarta-feira teve uma Copa. Será que o Ancelotti poupou aqui? Será que o outro? Não, eu acho que é uma questão que o Flamengo vai administrar. A quantidade de bons zagueiros que o Flamengo tem no elenco, ele não vai escalar, ele não vai jogar com 4 zagueiros. Mas o Léo Ortiz ele não vai jogar com 3. O Léo Ortiz jogou melhor no ano como volante do que como zagueiro. Mas ele jogado bem. Sim. Mas ele jogou muito bem, até surpreendentemente ele até esclarece. como volante. E é sabido. Talvez o Tite não queira ali, porque ele prefira aqui. Sim. Então acho que ele vai acabar funcionando ali, se tiver que ser numa situação de emergência, de lesão, de convocação, de estourar a temporada, ele vai jogar para cá. Aí é uma questão muito de gosto pessoal. Eu acho que na linha principal, no jogo principal, no duelo principal, se chegar uma volta contra o Palmeiras, volta contra o Bolívar é difícil, porque eu acho que vai para campo no jogo da volta que estiver bem. Agora, no meu gosto, joga o Léo Ortiz. E acho que quando eu vejo um jogo lugar desse... do Fabrício ou do Davi? Do Davi. Fabrício e Léo Ortiz, você colocaria de dupla de zaga? O Davi deu uma resposta técnica que eu não imaginava. Para chamar de titular e esperar vê-los nos jogos mais importantes. Tem que ser, é uma questão de gosto pessoal. É que as decisões são tomadas de acordo com o que está acontecendo. Por isso que eu não acho que é poupar, é contexto de jogo. Vai ter um jogo não dá para nenhuma comissão técnica fazer assim, não, peraí. Na rodada 30 do campeonato, eu vou deixar esse fora. Porque o enfrentamento prevê, não tem como estão os jogadores, o que dizem os exames e tal. Vou lembrar o pessoal, a tal ciência. A tal ciência. A tal ciência. Eu vi isso. Lembra? Bom, mas voltando a falar dos 3 candidatos. Quando os emparceramentos na Copa do Brasil foram conhecidos, e aí todo mundo percebeu, nossa, mas que dificuldade esses times vão ter, se enfrentam aqui, adversários comuns, é uma sequência tremenda. Eu pensei, será que alguém vai tirar o pé em algum momento? Ou vão começar a compor e entrar com o time a meia força num determinado jogo e fazendo o que dá para fazer, ao invés de deixar muito claro pela escolha de jogadores, essa é a nossa prioridade, ou essa não é. E o Palmeiras tirou o pé no Campeonato Brasileiro. Sim. Assim, se você for olhar as escalações nesse fim de semana de Botafogo, Palmeiras e Flamengo, a única que você fala, opa, mas espera aí, não vai jogar ninguém? Não vai. É o Palmeiras. E o Abel criticou os jogadores, né? Criticou. Disse que os jogadores acharam que, como eu estou jogando aqui, quer dizer que eu não vou jogar contra o Flamengo. E já entraram no ritmo mais baixo, no jogo em que eles deveriam jogar com o ritmo mais alto. Totalmente. Eu também esperava um pouquinho mais. Então, nós vamos ver, talvez, o Tite e o Arthur fazendo coisas semelhantes ao que o Abel fez ontem em algum momento. Embora o Tite seja dos 3 o menos adepto a fazer isso. Ele não gosta de mexer drasticamente na equipe. Mas é uma questão de mas aí tem aquela declaração dele um tempo atrás, é humanamente impossível. Início de abril. É humanamente impossível você tentar disputar 3 competições, fases decisivas, com basicamente os mesmos jogadores em campo na maior parte do tempo. Se a gente lembrar, há exatamente um turno,
praticamente um turno atrás, quando a gente teve Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro no primeiro turno. Exato. O Flamengo estava ali enroladíssimo na fase de grupos da Libertadores e o Pedro não jogou. E o mundo caiu na cabeça do Tite porque o Pedro não jogou. E essa é a tarde em que o Abel diz, a gente estava aqui no Linha, eu não ia escalar o Rafael Veiga, porque estava querendo tirar faz tempo, mas tive que escalar. Provavelmente porque o Rafael pediu para jogar. E essas coisas elas vão acontecendo porque os caras querem jogar. Esses jogos, principalmente. Pelo nível dos zagueiros que ele tem, o Davi Luiz melhorou muito o rendimento. Então, tem uma resposta muito boa. Muito boa. Uma boa Mas resposta. eu ainda queria ver o Léo trocando de lado com o Fabrício. Tem Fabrício, Davi, Léo Ortiz e Léo Pereira. Eu vejo que 90% dos jogos o Tite vai usar aquele que ele achar que tiver melhor naquele momento, de acordo com as circunstâncias do Flamengo e até do adversário. 10% ele vai fazer a escolha. Sim, eu preciso desses dois aqui, eles que vão jogar hoje. Porque é um nível que... A quarta-feira está nesses 10%? Não, eu entendo que sim, que a quarta-feira é o dia de ele escolher aquele que ele... São vários componentes da escolha, né? Aquilo que ele acredita ser o melhor para o Flamengo, a dupla, olhar para o adversário também e características. Eu acho que tudo pesa. Pelo nível, porque é um nível muito alto. E o Tite é um cara que ele gosta... Assim, quando um jogador extremamente experiente dá a resposta em campo... Fica. Esse cara com o Tite geralmente fica. Ele gosta de um jogador experiente, fica claro, porque ele acha que esse cara dá personalidade ao time. Então, não a partir do momento que o Davi dá a resposta, para tirar o Davi do time, não é um caminho tão simples. E o Flamengo tem um problema a mais. Todo mundo está numa sequência difícil em relação a isso que a gente tem falado, né? Os líderes do campeonato. A gente vai ter que considerar daqui a pouco o Cruzeiro também, do jeito que o Cruzeiro está jogando bem e ganhando. E aí é muito bom ver mais um postulante, talvez. Sim. Mas o Flamengo tem um problema que os outros não têm. Qual? A volta da Libertadores em cima da montanha contra o Bolívar. E esse é um jogo que compromete a parte física no jogo anterior e no jogo posterior. Então, quando a gente fala, será que ele consegue planejar? Para esse jogo tem um planejamento. Então, eu acho que nos jogos anteriores a gente vai ver alguma coisa diferente na escalação do Flamengo. Por exemplo, é um jogador que sente muito altitude. A gente já teve essa amostra na fase de grupos. E como não dá para saber que tipo de resultado o Flamengo vai ter na ida... É por isso que a ida já vai estar em cima. Na ida é aquele jogo para você botar uma estrelinha ali na... E seguinte... Veja a complexidade disso. A ida é o jogo... Foi só fase de grupos. E pode te classificar. Fase de grupos 4 e apanhou lá. Se você deixar para decidir a classificação lá, decidir placar aqui muito justo, então é perigoso. Então esse é um jogo para ter o time numa condição muito boa para poder levar ao adversário uma dúvida. Um placar é um sonho, ter um placar do primeiro confronto.